Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você. Que possamos neste dia, que para nós aqui começa, e que talvez para alguns de vocês já esteja terminando, mas que importa, porque estamos juntos, porque Jesus assim o quer. A nossa união, a união de todos os encarnados deste planeta, e quem sabe um dia, encarnados e desencarnados, é que vai nos levar à verdadeira felicidade, vai nos levar à implantação do reino de Deus na Terra. Então, que o programa de hoje seja para cada um aquilo que cada um está precisando no dia de hoje. Consolo para uns, alegria para outros, quem sabe até o remédio para uma dor física. Acredite, o tema de hoje, o título é Somos de Deus. E antes mesmo do Marcos Vinícius trazer para a gente as reflexões, eu queria que vocês começassem a pensar o que isso significa. Quando você diz, sou de Deus, quando você acredita que todos nós somos de Deus, como é que isso reverbera no seu corpo? Como é que você se sente? Como é que acontece dentro do seu coração, na sua cabeça, nos seus pensamentos? Isso é muito importante. Vai pensando aí, depois a gente conversa sobre isso. Eu quero apresentar o Luiz Romeu, a Yara Miragaia, a Declaí Rodrigues, a Jeane e o Marcos Vinícius, Jeane Torres, Marcos Vinícius, o nosso casal maravilhoso. E é ela que vai começar o nosso programa. Não é, Jeane? Verdade, Soninha. Vamos iniciar então, meus amigos. Olá para todos. Eu sempre falo isso, mas realmente é uma grande alegria estarmos todos aqui juntinhos. Nós pela TV Nova Luz, vocês aí de casa nos acompanhando. E como é bom esse momento de oração, onde nos unimos, onde estabelecemos uma conexão com esses benfeitores espirituais que nos auxiliam tanto. Vamos nos sentir filhos de Deus? Vamos? Vamos, através da nossa oração, estabelecermos essa conexão com o nosso Pai Criador, com o nosso irmão maior, que é o nosso Mestre Jesus, com nossa Mãezinha Santíssima e com todos esses amigos espirituais que sempre estão ao nosso lado. Será que nós acreditamos nessa frase? Porque Emmanuel, ele colocou de uma forma muito afirmativa, quando ele diz, somos de Deus. Ele não fez uma pergunta, ele afirmou, somos de Deus. E se somos de Deus, Deus está sempre a olhar por cada um de nós, com aquele olhar amoroso, misericordioso. Então vamos sentir as vibrações desse Pai em cada parte do nosso corpo, mas principalmente aqui, dentro dos nossos corações. Vamos então conversar com esse nosso Pai maior, com o nosso Mestre Jesus. Vamos fechar os nossos olhos materiais e vamos abrir o nosso olhar espiritual para que possamos enxergar todos esses amigos espirituais que estão ao nosso redor nesse momento. Vamos sentir a presença amorosa de Jesus, vamos sentir o amor de Deus em nós e vamos nesse instante solicitar o amparo, o auxílio que nós estamos precisando nesse nosso momento dessa caminhada terrena. Vamos pedir que nos forneça força, que nos dê paciência, resignação, coragem. E vamos ter fé, acreditando que tudo é possível quando manifestamos a nossa vontade, o nosso desejo verdadeiro de alcançarmos o que desejamos. Elevemos então os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus.
Jesus, amigo de todas as horas, queremos nesse instante solicitar o vosso amparo, a vossa proteção, para que consigamos, Senhor, perceber tudo aquilo que ainda precisamos mudar em nós para encontrarmos a nossa paz, a nossa harmonia, a nossa saúde integral. Mestre, muitas das vezes nós não acreditamos nessa nossa filiação divina. Muitas das vezes, Senhor, nós não percebemos as mãos amorosas e protetoras do nosso Pai Criador. E é por isso, Mestre, que nós te rogamos, pedindo auxílio para que possamos enxergar o amor de Deus em nossas vidas, para que possamos sentir essa presença do nosso Pai Criador constantemente em nossa caminhada terrena, muito nos auxiliando, nos indicando por onde devemos seguir. Mestre, queremos agradecer tudo que nos chega, as coisas boas, as coisas não boas, pois sabemos que tudo que nos acontece tem um propósito de ser e é para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Porque sabemos, Senhor, que nós somos filhos de Deus, herdeiros do verdadeiro tesouro da vida. E é por isso que nós estamos aqui te rogando, para que possamos buscar dentro de nós essa essência divina e aceitarmos essa paternidade espiritual. Mestre, continue a cuidar de cada um de nós, a nos proteger, nos dando força e ânimo para que possamos vencer a nós mesmos e nos reconhecermos como filhos de Deus, herdeiros do universo, caminhando para a nossa evolução espiritual e para a nossa real felicidade. Seja conosco, Mestre, sempre. Graças a Deus. Então, Marcos, somos de Deus, realmente? Que Emmanuel vai nos falar hoje, Marcos? Bom dia, queridos amigos. Só um minutinho, por favor. Marcos ficou na dúvida, olha. Bom dia, queridos amigos. Começando novamente. Sejam todos bem-vindos. Com certeza somos de Deus. Emmanuel, o benfeitor espiritual, ele vai cunhar essa afirmação na primeira epístola de João. E é algo tão simples e tão óbvio, mas ao mesmo tempo profundo e complexo. Por quê? Porque, como nós ainda estamos na nossa infantilidade espiritual, nós somos ainda espíritos infantis, para nós compreendermos essa paternidade, às vezes se torna muito difícil, conforme Emmanuel vai nos explicar. Nós vamos ver na leitura, nas reflexões desse querido benfeitor espiritual, ele nos mostrando de uma forma assim, bem patente o porquê que muitas vezes nós não nos reconhecemos como criaturas divinas, como filhos de Deus. O que nos impede de fazer isso? E, ao mesmo tempo, ele mostra que, na matemática da vida, na dinâmica do viver, a própria existência vai nos ensinando a compreender que todos nós pertencemos a Deus. E quando nós não conseguimos fazer esse reconhecimento através da amorosidade, através da nossa simplicidade e da nossa humildade, a vida ela vai trazer ferramentas que
que muitas vezes nos parecem assim, um tanto quanto pesadas, mas são essas ferramentas que vão nos auxiliando a reconhecer essa paternidade divina e a nos reconhecer como seres que pertencem a Deus. Então vamos à leitura, eu vou ler com calma, bem devagar, para que nós possamos refletir, para ver a beleza e a profundidade dessa afirmação feita por João, na sua primeira epístola. Então essa mensagem, ela se encontra no livro Vinha de Luz, o capítulo 84. Foi cunhado lá da epístola de João, como eu disse, está no capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Então Emmanuel continua. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestade de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Agora, preste bastante atenção nesses 2 últimos parágrafos, onde Emmanuel vai sintetizar como nós conseguimos compreender essa paternidade. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade, para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Que bela leitura! Então, Emmanuel vai descortinar aqui, nesse ensinamento, a dinâmica da vida. Hoje nós estamos espíritos de terceira ordem, encarnados no mundo de provas e expiações, que aos pouquinhos está se transformando no mundo de regeneração, porque nós também estamos nos transformando em espíritos regenerados. Então, todas aquelas paixões que Emmanuel traz no início, o orgulho, a vaidade, a ambição, o egoísmo, são pedras que nos entravam de enxergar essa paternidade divina, porque focamos muito no eu, no ego. E isso tudo nos leva a concluir que pertencemos à matéria, que pertencemos às nossas atividades enganosas, multisseculares, como ele coloca no texto, que pertencemos a todas essas
circunstâncias que nos envolvem aqui na matéria. Quando, na realidade, essas circunstâncias são empréstimos e oportunidades que Deus nos concede para que, como usufrutuários, nós possamos aprender e enxergar o nosso real valor, que é o espiritual, de pertencimento ao nosso Pai e a Deus. Então, Emmanuel coloca isso como um processo natural do nosso desenvolvimento espiritual, até que chega um ponto que a própria vida se encarrega de nos ensinar, porque, como diz ele, a vida segue seu curso, firme, forte, segura, serena, realizando o seu trabalho, porque sabe que cada um de nós vai ter aquele seu momento de despertar, aquele momento em que dá um clique na nossa consciência e nós começamos a observar. E quais são as ferramentas que o Pai se utiliza para nos auxiliar quando nós não estamos abertos a esta transformação? Quando nós não nos conscientizamos de uma forma amorosa de tudo aquilo que já trazemos na nossa estrutura psicológica espiritual, como criaturas divinas, espíritos imortais, portadores de toda a essência da bondade e da luz, como Jesus mesmo nos afirmou, que nós éramos luz, que precisávamos brilhar. Então, nós trazemos em nós todas essas essências. Só que essas essências, elas ficam ofuscadas ainda por todo o atavismo que está impregnado pelas nossas más escolhas e, às vezes, pela a ilusão que nós criamos através da matéria, de possuirmos isso ou aquilo, de sermos detentores de poder, de dinheiro, que são meios que Deus nos concede para que nós possamos evoluir, mas que não são nossos. São empréstimo de Deus para nos auxiliar no nosso progresso espiritual. Então, é quando chega o trabalho e a dor, como Emmanuel nos diz. E o sofrimento, desculpa, sofrimento não, é uma outra palavra que ele tira. A dor, o trabalho e a enfermidade e a morte. Então, se nós analisarmos, são 4 situações que nos levam a refletir. O trabalho, quando nós começamos a exercê-lo da forma correta, não só o trabalho espiritual, mas qualquer tipo de trabalho, que nós aceitamos os encargos que nos são trazidos pelo plano espiritual, que nós realmente damos valor, por mais simples que ele seja, mas no contexto social, ele traz um benefício enorme para todos aqueles que estão necessitando desse nosso trabalho, nós começamos a refletir. A dor, que é uma mestra que nos traz lições muito profundas, quando uma pessoa passa por um momento de dor, ela percebe o quão nós somos frágeis e que a vida física ela está por um fio. A qualquer momento, nós podemos estar partindo, como ele diz ali, com relação à morte, à enfermidade. Quantos de nós já não passamos por uma doença que, sendo perigosa ou não, passa pela nossa mente aquele pensamento de desencarne. E aí nós começamos a refletir, o que eu fiz até agora? Será que eu fiz tudo o que eu podia fazer? Como está sendo o meu relacionamento com as pessoas? Então, são situações que nos levam a refletir. Quando desencarna uma pessoa muito próxima de nós, que nós vamos, naquele momento do luto, da despedida, quantos pensamentos e sentimentos não passam por nós? A gente vai pensar, daqui a pouco sou eu que estou partindo. E o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu já fiz? Então, são sentimentos que nos trazem profundas reflexões e nos auxiliam nesse processo de crescimento. Então, não devemos repudiá-los, e sim agradecer a Deus, como nos diz Emmanuel, quando esses momentos chegam,
para que nós tenhamos o aprendizado necessário, como serenidade, confiança e coragem. Para Deus não existem filhos prediletos. Para Deus existem filhos. E quando Ele nos criou, Ele nos deu uma predestinação. Evoluir e alcançarmos a perfeição, alcançarmos a felicidade. E para alcançarmos esse objetivo, nós temos que trilhar desde o espírito simples e ignorante até o arcanjo. E nesse percurso, nós encontramos vários caminhos, várias oportunidades. E entre essas trajetórias, comumente, o trabalho, a dor, a enfermidade e a morte estarão sempre presentes. Quantas e quantas existências nós já tivemos? Então, quando esses momentos chegam, que muitas vezes nós nos preocupamos, nos desesperamos, é aquele momento que nós precisamos estar em contato mais íntimo com Deus. É mantermos a nossa serenidade, a nossa tranquilidade, percebendo que Deus não coloca fardos mais pesados que nós não possamos carregar. Se aquela situação chegou até nós, por mais desesperadora que pareça, é porque nós temos condições de enfrentá-la e talvez de superá-la, mas que no fundo ela está trazendo o ensinamento necessário para o nosso processo de maturidade espiritual, para o nosso crescimento. Mesmo que nós venhamos a desencarnar. Quantas e quantas vezes nós já desencarnamos, a gente não se lembra. Nessa vida que nós estamos hoje, nessa existência, é como se fosse a primeira vez que nós iremos passar por esse processo. Nós já passamos inúmeras vezes. E isso é importante, isso é essencial para a nossa experiência como espírito imortal. Para que nós possamos valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Para que nós possamos valorizar essa oportunidade de estar encarnado. Para que nós possamos reconhecer o nosso pertencimento a Deus. Por isso que João fala que todos nós somos de Deus. E Emmanuel reafirma e traz estas explicações. Porque faz parte da nossa jornada evolutiva. E vez por outra, nós iremos nos deparar com essas situações. Todos nós que estamos encarnados, chegará o momento que nos depararemos com essas situações trazidas por Emmanuel para nos auxiliar no nosso processo de maturidade. E é nesse instante que nós devemos manter a nossa serenidade, o nosso equilíbrio, entrarmos em contato íntimo com Deus para aproveitarmos o momento para termos um melhor crescimento, um melhor engajamento na proposta que todos nós nos propusemos antes de encarnar. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele nos auxilie nesta compreensão e que quando nós estivermos vivenciando um momento desafiador em nossas vidas, lembremos de João, lembremos de Emmanuel. Nós somos de Deus, criaturas divinas, criadas para a felicidade, para o amor, para a paz, para a perfeição, mas que precisamos trilhar esses caminhos de aprendizado, muitas vezes dolorosos, mas que são importantíssimos, essenciais, para que possamos alcançar esse estado de felicidade. Muita paz, meus irmãos, que possamos ter um final de semana repleto de boas realizações no bem. Volto a palavra agora para a nossa querida Sônia. Então, como eu falei no início, quando eu perguntei como é que vocês se sentiam quando pensam somos Deus, sou de Deus, somos de Deus, somos de Deus. E agora, depois do Marcos trazer essas reflexões tão belas para nós, tão confortantes, tão consoladoras, trazendo a certeza de que nós temos um tempo, que Deus nos dá um tempo
mas que nós precisamos caminhar, né? Caminhar, continuar caminhando. É interessante, nós estávamos numa reunião de oração, uma reunião que nós fazemos mediúnica, e aí veio uma intuição muito linda, né? Dizendo que Jesus não quer o nosso arrependimento, a nossa culpa, ele quer a nossa transformação. Então, é muito mais do que se sentir culpado, é muito mais do que se sentir com medo, ou triste, ou desesperado, ou qualquer coisa que seja assim. É muito mais do que isso. É, na verdade, reconhecer as limitações, mas reconhecer no sentido de trabalhar para que isso não aconteça, não continue, né? Então, nós vemos, às vezes, eu converso com pessoas que trazem um conflito de emoções, porque, na verdade, não sabem o que realmente estão sentindo, né? Não sabem quando estão com medo, acham que o medo é simplesmente uma ansiedade, mas às vezes é um medo. Às vezes não sabem que aquele medo está ligado a uma culpa, e às vezes não é uma culpa dessa vida, é uma culpa de um tempo passado, que fica na memória, né? E na época em que nós éramos outras pessoas, mesmo espírito, mas em outra fase. Então, nós precisamos agora partir para isso, né? Aceitar que as coisas acontecem e pegar companhia, como essa última frase, como o Marcos falou, essa última frase, ela deve mesmo ser lida, relida, pensada, repensada, né? Não despreze, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre na companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então é isso, né? É perceber o que você está sentindo, abraçar isso que você está sentindo e dizer: vamos juntos, nós estamos em outro patamar, nós estamos sob os cuidados de Jesus e nós vamos corrigir isso, né? Essa emoção que eu tenho, eu vou transformar. Então, eu vou transformar o meu medo em coragem, deixar apenas aquela parte que serve de alerta, né? Porque nós precisamos desse alerta. Eu vou transformar a minha culpa, né? A culpa que eu sinto, num processo de ação pelo outro, né? De ação de correção da minha vida, de correção da maneira como eu era para ser uma outra pessoa melhor, né? E assim vai com cada coisa. Nessa ansiedade, eu vou transformar em confiança em Deus. Por que vou ter ansiedade? A gente tem uma ansiedade porque, às vezes eu fico brincando, né? Que a gente não deixa Deus ser Deus. E nós precisamos deixar Deus ser Deus, ou seja, Deus é quem cuida, Deus é quem define. A gente precisa seguir na certeza de que está tudo sob a vontade de Deus, desde que a gente cumpra aquilo que nós temos na consciência, né? A nossa lei maior, a lei divina, e a gente tem como fazer isso, né? E uma das coisas muito importantes para que nós consigamos essa transformação é a parada, a respiração, o olhar para si mesmo, o olhar para dentro, né? No sentido de se acalmar, porque as nossas doenças, elas aparecem porque nós temos um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio espiritual, enfim, e isso acaba se refletindo no corpo. Então, nós podemos corrigir até mesmo as nossas doenças. Algumas doenças não eram para acontecer, e, no entanto, por não sabermos lidar com isso, né, que nos acontece, com as nossas emoções, com as nossas, enfim, aí nós acabamos adoecendo. Mas aí, como é que a gente vai resolver isso, né? Parando mesmo, né? Colocando a mente no lugar. Quando a gente respira fundo, a gente para milésimos de segundo de pensar. Você já prestou atenção? Experimenta respirar fundo, prestando atenção no ar que entra e soltando. Nesse intervalo, se você estiver prestando atenção na inspiração
E na expiração, parece que a mente esvazia. E é isso o máximo que a gente vai conseguir, né? Porque ninguém vai conseguir esvaziar totalmente a mente e parar de pensar. Mas nós podemos parar a corrente, o fluxo desordenado de pensamento quando a gente presta atenção no ar. O oxigênio, ele é muito importante. Não só porque nos traz a vida, porque chega às nossas células, mas porque percorre todo o nosso corpo. Chega a todas as nossas partes e vai iluminando, vai clareando, vai revivendo todas as coisas. E é graças ao oxigênio que nós nos mantemos vivos. Vamos fazer isso, vamos respirar, vamos pensar agora na intenção de trazer o ar, prestando atenção em como é sentir a respiração. Talvez você possa sentir algum cheiro, vir à sua memória algum momento de bem-estar. Talvez você possa sentir um bem-estar já na primeira respiração. Talvez não, despreocupe-se, apenas continue respirando. Inspire, prenda a respiração e solte em seguida. E ao expirar, tenha a intenção de relaxar o seu corpo. Uma outra coisa importante é perceber que quando nós inspiramos, o nosso corpo se incha, se infla e se tensiona. E quando nós expiramos, ele relaxa. E nós podemos fazer isso colocando a intenção, a vontade em ação para relaxar o nosso corpo. E você pode começar do seu jeito, do seu modo, relaxando o seu corpo. E eu vou deixar que você respire, relaxe, na intenção de relaxar a sua cabeça, o couro cabeludo, pescoço, os ombros. Vá desejando relaxar toda a sua musculatura. E vá prestando atenção se existe algum ponto que esteja mais tenso. E lembre-se, você está no programa Jesus Cuidando de Você. Então deixe que Ele cuide de tudo. Direcione a energia com o poder do seu pensamento. Você tem o poder de direcioná-lo e deixar todo o seu corpo em paz. E é nessa paz que você encontra Jesus. Jesus Cristo, obrigada, Senhor, por estar aqui comigo agora, por me fazer aprender a me dar de presente esse momento presente, a observar que está tudo bem, porque Deus é o Senhor de todas as coisas e é Ele que nos aguarda a nossa melhoria, aguarda a nossa transformação. E tu, irmão querido, Jesus, está aqui para ajudar essa transformação, para que esta transformação aconteça.
no ritmo adequado para cada um de nós. Há um velho ditado que diz que o caminho se faz caminhando e que toda jornada começa com um simples passo, mas é feita passo a passo, mesmo que lento, mas constante. E é assim, Jesus, que nós queremos ir. Sempre, sempre avante na sua direção. Nós te entregamos agora todo medo, toda angústia, toda tristeza e tudo aquilo que nos impede de caminhar contigo. Deixamos em tuas mãos e te seguimos, Mestre, com coração feliz, coração de criança, aprendendo com o pai, com a mãe, com os irmãos mais velhos. E assim, Senhor Jesus, com muita alegria, nós te agradecemos. E você vai seguindo Jesus, na certeza que mesmo depois desse programa, você continua sendo de Deus e tendo o Mestre Jesus todos os instantes da sua vida cuidando de você. Faça uma prece interna, interior, uma prece de agradecimento. A sua prece pode ser mesmo muito obrigado do fundo do seu coração. E vá se trazendo de volta para o seu corpo, para a sua consciência lúcida, tranquila, trazendo todo o bem-estar de um encontro com Jesus. Abra os seus olhos, espreguice, sorria, dê bom dia à vida, bom dia ao ar que você respira, dê bom dia a Jesus. E vamos ouvir a nossa querida Declair. Olá, amigos. É muito bom estar aqui com vocês. Cada dia aprendendo mais. E nesse estudo, nessa reflexão de hoje, sou de Deus, todos nós somos, né? Às vezes duvidamos, como eu já duvidei muitas vezes. Aí a Sônia falou para a gente pensar sobre o assunto. Vamos pensar sobre o assunto nessa semana? Sou de Deus. Agora eu sei, agora eu sinto, agora eu percebo que eu sou realmente de Deus. Mas durante muito tempo eu duvidava disso. Acreditava em Deus, mas pensava assim, Ele está me testando, então eu estou meio de lado, com os sofrimentos todos. Mas não eram sofrimentos. Eram lições, como disse o Marcos, Deus nos dá ferramentas leves e pesadas, boas ou não boas, para a gente modelar o nosso destino, não é? Está em nossas mãos a gente modelar o destino. E a vida nos desperta em algum momento e nos faz usar essas ferramentas, não é? Para o nosso crescimento, nossa evolução, trabalhando no bem, praticando a caridade, aprendendo os ensinamentos de Jesus, essas leis de amor, né? Que nos mostra realmente que somos de Deus, né? O planeta inteiro, a galáxia inteira, tudo é Deus. Deus é Ele, Deus é, não é? E somos todos dele. Nós temos que nos conscientizar disso. Se estamos passando por alguns momentos de aflição, não vamos nos deixar envolver nas dores, vamos sentir as dores, vamos chorar nos momentos que necessitamos, que temos vontade, mas não nos mantermos nessa forma de sofrimento, que não faz bem a ninguém, não fazia nada bem para mim.
enquanto eu ficava nesse sofrimento, sentindo pena de mim mesma, nos momentos de muita tristeza, de muito sofrimento. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo que eu não tinha que sentir pena de mim mesma. Eu tinha que reagir, trabalhar no bem, aprender, ver o sentido da minha vida e quais o que Deus estava preparando para mim, não é? Qual a proposta de Deus para mim. Deus tem proposta para nós todos. E para mim também ele tinha, né? E agora eu estou trabalhando nisso, aprendendo cada vez mais, ouvindo esses irmãos tão queridos que aqui estão, que me antecedem e os que vêm depois, aprendendo muito com todos eles e com todos vocês, e com todos os ensinamentos do nosso mestre, principalmente, né? Esse amigo tão querido, né? Que nos mostra que somos realmente de Deus. Por isso aqui estamos, amigos, desejando a todos que reflitam sobre isso e se sintam assim. Todos somos de Deus. Fiquem na paz. E a Yara agora vai falar sobre a nossa saúde. Vamos lá, minha querida Yara? Vamos sim, Dê. Olá, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? O Marcos ainda agora falou uma coisa que vai me ajudar muito no meu assunto de hoje. Ele falou que nós estamos em processo natural de desenvolvimento espiritual. E uma coisa muito importante é que a gente sempre lembre que esse processo se faz não de uma forma grave, de uma forma imediata. Não, é sempre de uma forma gradual. É um aprendizado para que a gente possa absorver bem. Então, nada de radicalismos, né? E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre um artigo que eu li e que eu aprendi uma palavrinha nova. Essa palavrinha se chama flexitarianismo. Olha que interessante, né? Flexitarianismo. Vocês vão entender bem o que eu quero falar. No século passado, se a gente fosse comentar a respeito de carne à base de plantas, feita em laboratório, com sabor, com a textura muito próximos à do animal, e que faria parte da dieta de uma parte bem significativa da sociedade, a gente ia dizer, isso é ficção científica, está falando de Jacksons, isso não existe, isso não vai acontecer. Bobagem, já está acontecendo. E a gente deve tentar conhecer a respeito e tentar mudar dentro da nossa vida nesse caminho, sem radicalismos. Hoje, nós temos muitas inovações e que cada vez está mais disseminado essa questão do consumo principalmente, a gente está falando de proteína animal, tá? Mas que vai muito além desse papo de vegetarianismo e veganismo. São tendências fortes, estabelecidas, e que cada um de nós vai ter a plena liberdade de escolher. Mas aí entra o tal do flexitarianismo. Eu não preciso ser vegana, eu não preciso ser vegetariana, abominar ou tirar completamente a proteína animal da minha alimentação. Não há necessidade de se fazer isso nesse momento. Se isso é uma coisa para o futuro, tá, no futuro a gente vai fazer. Mas nesse momento, a gente pode começar a ser mais flexível, tá? E seguir as tendências que o planeta todo está seguindo. Cada vez mais a gente está encontrando no mercado alternativas de vegetais às carnes, aos leites e aos derivados. Há um tempo atrás, gente, eu não sou
tão longeva assim, mas quando eu era jovem, não tinha leite de soja, não tinha leite de castanha, não tinha leite de coco em caixinha para eu tomar. Não tinha nada disso. Era leite de vaca e fique satisfeito. E às vezes tinha de cabra, né? Para quem não podia tomar da vaca. Hoje em dia, você entra nos mercados, você entra na internet, você encontra uma variedade enorme dessas alternativas. E gostosas, saborosas, que valem a pena serem experimentadas, sim. Ambientalistas têm defendido e demonstrado nos estudos que eles fazem que é preciso que a gente faça uma reavaliação da nossa dieta, tá? Como parte de esforços para a gente salvar esse amiguinho chamado planeta Terra. Quais são os motivos principais? Eu vou falar de 4 motivos rapidamente para que a gente possa diminuir o consumo da proteína animal, da carne. Vamos lá. Motivos ambientais. A pecuária ocupa 70% das terras aráveis trabalhadas para se plantar do planeta. 70%. Para pastagem e também para produção de ração. Então, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Espera aí, é muito espaço nesse planeta que dá para utilizar para fazer outras coisas, plantar outras coisas que não seja só para o fim que seria a produção de carne. Está entre as principais causas, a pecuária, do desmatamento. Basta a gente ver essas notícias que a gente sempre recebe sobre a Amazônia. Responde por 40% das emissões globais anuais de gases de efeito estufa. Então, só pela questão ambiental, a gente não vale a pena a gente fazer uma reavaliada? Sim, porque nós somos importantes nesse processo. Somos nós que consumimos, somos nós que compramos. Agora nós vamos para o motivo 2, que é o social. Com a população mundial chegando a uma expectativa de 10 bilhões até 2050, a Organização Nacional, a ONU, prevê um aumento de 50% da demanda total de alimentos e 73% na demanda por proteína animal. Gente, é muita coisa. É muita gente que vai precisar ser alimentada. E no momento atual, a gente já vê uma desigualdade absurda. A gente vê uma desigualdade que não dá nem para falar. A gente consegue se alimentar com proteína animal, mas existem pessoas, e vão existir muito mais, que nunca comeram proteína animal, que não dá para fazer a alimentação delas saudável se depender da proteína animal. Dezenas de bilhões de animais teriam que ser criados, dezenas de bilhões, e mais de 1 bilhão de hectares de terras agrícolas seriam necessárias para alimentar essas pessoas todas. A gente tem que se tocar nisso. A grande necessidade, o que vai ser preciso, tá? A área plantada não só para os animais, mas também para quê? Para as rações que a gente tem que produzir para dar para o animal. E cerca de metade da população global, da produção global de proteína vegetal, vai acabar virando ração animal. Quer dizer, a gente planta, basicamente soja, mas que não vai para os seres humanos, vai para a ração animal. Ração essa que produz animais que nem todo mundo pode comer. Muito desigual isso, concordam comigo? No quesito número 3, que é a saúde, o consumo elevado de carne vermelha
e processada aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. Então, vamos parar só rapidinho aqui. Ninguém está dizendo que nunca mais pode comer. A gente está falando de um elevado consumo. E por quê? Porque nós continuamos, muitas vezes, nos comportando como se a gente não tivesse outra opção. Então, a gente precisa melhorar isso, aprender. 70% das novas doenças que aparecem nos humanos desde 1940 tiveram origem nos animais. Isso também são dados da ONU. E a expansão de terras agrícolas aumenta o risco de novas pandemias. A gente está invadindo terras, plantando, modificando aquele ambiente que era bastante razoável, que tinha uma combinação natural. A gente está modificando isso. E aí começam a acontecer, sim, as doenças. E, por último, o ponto de vista dos animais. Ativistas dos direitos dos animais já há muito tempo, há décadas, denunciam a exploração e os maus tratos a que os animais são submetidos pela produção industrial em larga escala de alimentos de origem animal. Isso é uma coisa para a gente refletir. O flexitarianismo faz com que a gente comece a pensar em como se alimentar bem, até melhor em certas situações, sem utilizar esse modelo que já está mais do que ultrapassado. A partir da próxima semana, eu vou começar a conversar com vocês sobre como nós podemos nos alimentar com mais proteína vegetal. Eu me proponho a tentar estudar um pouquinho e falar, eu já pratico um pouco na minha casa, então eu vou falar sobre feijão, sobre soja, sobre grão de bico, sobre lentilha, sobre quinoa, sobre aveia e oleaginosas. Um beijo grande para vocês. Tchau. Olá, amigos. Um feliz sábado para todos nós. A nossa Yara aí cuidando da nossa saúde, né? Obrigado, Yara. Né? Dando opção para a gente, para todos nós, nos cuidarmos da melhor forma possível para termos uma saúde integral, né? É isso aí. Eu ouvindo assim a Soninha falando aqui e me lembrando assim de quanto tempo eu já escuto a Soninha fazendo meditação, a Soninha e a Yasmin, né, conduzindo a gente. A Soninha, basta falar, a gente já começa já. Ela se escutou a voz da Soninha um pouquinho mais calma, mais serena, a gente já começa já a meditar, já começa já a respirar, já vai fazendo a função, né? Já está ficando condicionado com isso, Soninha. O bom é que a gente sabe que você nos faz a gente chegar a níveis na meditação, que a gente vai respirando, que a gente vai cada vez mais fazendo com que a gente tenha essa compreensão, né? Que meditar não é parar de pensar, mas é a gente fazer aquela conexão que muitas vezes a gente não acaba fazendo no nosso dia a dia, né? O nosso Marcos vem trazendo para a gente brilhantemente aí o texto de hoje, né? Somos de Deus, né? Todos nós somos de Deus, né? E aí tem aquela pequena historinha, né? Bem curtinha que era daquela pessoa que todo dia ia na igreja e falava só: Oi, Jesus, eu sou o José. Todo dia ele só ia lá, era a única prece dele. E um dia ele fica doente, está no hospital, ele estava sempre sorridente, sempre sorridente. As pessoas não entendiam porque ele estava sempre feliz e sorridente. Mas é porque todo dia Jesus passava lá e falava: Oi, José, eu sou Jesus. Né? E Jesus está assim para todos nós, né? Como Deus também está para todos nós, porque nós somos criações de Deus. Né? Nós não somos emanações de Deus, nós somos criações dele, fomos criados por ele. Cada um, como falou o nosso irmão, somos filhos. Né? E muitas vezes a gente, na nossa vida atribulada, diante dos nossos pensamentos, né, diante de todas as dificuldades da vida, a gente muitas vezes pode se achar triste, sozinho, abandonado, mas ninguém está desamparado.
do amor de Deus. Ninguém está longe do amor de Deus. Todos nós estamos sob a proteção divina. Não importa quem sejam aquelas pessoas, porque Deus é o Deus tanto daquele ser humano ainda que está no início da sua encarnação, que ainda comete muitos atos ignóbeis, como daqueles que já exemplificam o seu amor, né, que já trabalham com o seu amor, que a gente já sente nas suas obras, daqueles irmãos, Deus atuando por ele e auxiliando e amparando várias pessoas. Lembrando da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, né, que ela, no Recordações da Mediunidade, ela conta um caso, né, dessa questão, né, de muitas vezes a gente ficar preso, né, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no apego que isso gera. Né, então a gente tem sempre que tentar se desapegar, né, das pessoas e das coisas, né, para que a gente não venha ficar preso isso para a gente. Muitas vezes, quando a gente desencarna, é um sofrimento tremendo a gente passa, né, por essa situação. Ela conta que um parente dela tinha comprado uma casa e que estava muito doente. Ela foi visitar e logo de cara, quando ela chegou lá, pela vidência dela, ela já identificou uma pessoa, que tá, dois espíritos no quarto, justamente no quarto do parente. Um com aspecto que ela já detectou que era um suicida, e o outro deitado numa esteira bem simples, assim, deitado no cantinho assim do quarto. E ela olhou ali, fez a sua prece, a sua oração, como sempre, como em todas as ocasiões, né? E a Ivone tinha esse cuidado muito grande. Durante anos, ela pegava o nome das pessoas nos jornais, principalmente dos suicidas, daquelas pessoas, e passava na sua janela fazendo um monte de orações para aqueles irmãos, né? Ela tinha esse carinho, ela tinha esse cuidado de fazer orações pelas pessoas. E foi até a primeira vez que ela foi em Pedro Leopoldo ter com Chico Xavier. E eles ainda não se conheciam, e ela teve aquela oportunidade de ir lá. E o Chico, sem ela falar nada, já identificou que ela tinha um parente que tinha uma pessoa, que tinham dois espíritos lá, e que esses espíritos estavam influenciando na situação da saúde daquela pessoa, do parente dela. Então, o irmão que tinha se suicidado foi prontamente recolhido e foi levado para o plano espiritual para ser amparado. Né? Vejam que a espiritualidade, né, Maria, né, com a sua falange de amor, vai em prol de todos os suicidas, vai em prol de todos eles. Né? Mesmo o irmão que comete, perdão, que comete o ato mais ignóbil, né, aquele mais terrível, que é tirar a própria vida, não fica sem a proteção de Deus. Logicamente que ele vai sofrer, né, pela lei de causa e efeitos, o advento de tudo aquilo que ele cometeu, né, todo o sofrimento que a gente já sabe, não vamos enumerar. Quem quiser saber mais, tem o Memórias de Suicida, que vai detalhar bem, fala muito desses casos. Né? E o outro continuou. A Ivone retornou e o mentor dela falou assim: Ivone, você vai ter que trabalhar por esse irmão. Mas a gente não teve lá no Chico e a espiritualidade já não atuou. Ele falou assim: aquele que era mais urgente, aquele que precisava, que com os pensamentos dele, suicidas, poderiam influenciar, né, mentalmente ali a casa, o ambiente, a proteção divina tirou logo. Mas o outro precisa da nossa ajuda. Em todo caso, nós precisamos dar de nós um pouquinho, junto com a espiritualidade, para ajudar. Então fica a lição para a gente, né? Em todos os casos, em todos os momentos, para todas as pessoas, para todos aqueles que estão à volta de nós temos que nos doar também para aquele irmão, assim como Deus se doa para todos nós, como os amigos espirituais se doam. Então, ela ia fazer essa doutrinação desdobrada, não seria no centro espírita. Então, ela falou para ela se preparar, ela dormiu, saiu do corpo físico e foi em encontro. Era o senhor e quando ela se desdobrou, já viu logo o ambiente que aquela pessoa estava plasmando. Ele tinha ficado preso na pequena chácara, a chácara simples que ele tinha, mas a chácara estava toda mal cuidada, a plantação estava mal cuidada, as cercas estavam assim, tinha alguns animais
que cuidavam naquela época, né? Galinha, porco, aquela coisa toda, e a pessoa era um senhor é, 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 negro e estava assim, com a roupa toda surrada e ele tentando ali, é, de toda forma, é, cuidar da sua chácara, como ele vivera toda a vida dele. E aí a Ivone se aproximou dele e falou: Ô, meu senhor, como vai? Tudo bem? E ele: como o senhor está? E ele viu que ela se preocupou com ele e respondeu: Sinhazinha, eu não vou muito bem, essa doença que me atacou aqui não está deixando eu trabalhar direito, a minha chácara está abandonada e eu preciso da chácara porque é do produto dela que eu sobrevivo. Eu tenho que produzir alguma coisa para poder levar lá, para tocar por alimentos na venda, né? Tem que conseguir fazer isso. Ela: oh, meu irmão, então deixa que eu te ajudo. E ele ficou impressionado por ver ela querendo ajudar, e ela começou ali a trabalhar junto com ele, foram conversando. Ele se chamava Pedrinho. E assim eles foram conversando, e a Ivone passou cerca de 3 a 4 meses saindo do corpo físico, indo para lá, tentando, e sempre tentando convencê-lo a ele mudar. Mas, meu irmão, você está aqui há tanto tempo, essa doença não deixa você ficar assim direito, por que não vamos ao hospital? Por que não deixa. E ele e foi naquela conversação assim com ele, tentando fazer com que ele, né, se despertasse para a vida verdadeira, que ele plasmou um lugar que ele estava preso. E ele estava com muito ressentido com a pessoa com quem ele levava o fruto da sua pequena chácara produzia, que era um italiano dono de uma venda, que era o seu Romano. E ele ficava com muita raiva falando: mas o seu Romano, o que o seu Romano fez comigo, não se faz nem um cachorro, né? Falando daquela forma peculiar dele. E um dia ele acabou contando para ela que ele foi adoecendo, não conseguiu mais produzir, mas continuou pegando na venda as coisas. Chegou um certo ponto que o seu Romano foi lá, pegou todas as coisas da casa dele, todas as panelas, pegou a cama dele, pegou tudo, tirou tudo, deixou a casa pelada. E só deixou para ele um colchãozinho, né, um colchãozinho não, uma esteira para ele ficar deitado com o travesseiro e o lençolzinho dele. Tirou tudo da casa. E aquilo, então, por demais, feriu muito ele, seu coração. E ali foi que ele, com esse ódio, com essa raiva que ele ficou, ele desencarna na própria casa e ficou assim. Aí, até que certa feita apareceu, não é o João Evangelista, é o José Evangelista, um espírito é, que falou assim: olha, recebi ordem dos nossos mentores maiores que chegou o momento da gente auxiliar o nosso irmão. Então, vamos lá que eu vou contigo hoje, eu vou te auxiliar. E ele também era um espírito da cor negra, se vestia todo de branco, e a Ivone chegou lá e ele falou: olá, meu amigo, tudo bom? Como vai? E ele: oh, eu vou caminhando mais ou menos, estou doente, coisa e tal. Sempre com aquele pensamento negativo, aquela coisa assim. E ele falou: ô, meu irmão, você sabe, estou vindo aqui para a cidade aqui, e estou querendo saber se tem algum lugar, alguma chácara, alguma coisa que eu possa comprar que eu quero vir residir aqui. Ele: ah, eu não sei não, eu não tenho ciência de quem queira vender aqui, se tem alguma coisa para vender. Ele falou: mas você não quer vender a sua chácara? Porque aqui é tão próximo da cidade, rapidinho eu vou estar no centro da cidade, eu também não quero ficar no centro, quero ficar um pouquinho mais afastado. E ali foi conversando com ele, mas como é que eu vou fazer se eu vender a minha chácara? Como é que eu vou sobreviver depois? Aí ele falou: meu irmão, eu estou disposto a pagar até 3, 4 vezes mais o que vale a sua chácara. E aí, quando você sair do hospital, ela te leva para o hospital, quando você sair, você vai ter condições de, de, de comprar uma coisa até melhor para você. Aí ele se interessou, né? Aí ele ficou assim, e aí ele pegou, inclusive eu pago até em dinheiro. Ele puxou um calhamaço assim do bolso dele, praticamente tudo plasmado no plano espiritual, né? Mostrando para ele. Tipo, até ele ficou assim e aceitou. Pegou o dinheiro, guardou logo no bolso, né? Aí, então, a nossa irmã vai te levar para o hospital. E eu agora, quando você sair do hospital, assim que se curar, você vai ter a possibilidade de comprar. E foi assim que terminou o irmão aceitando sair daquela situação e, e, e sendo conduzido para o plano espiritual, né? Então,
sempre, em todos os casos, todos nós devemos dar um pouquinho da gente. Muitas vezes a situação está muito complicada, muito difícil para a gente, mas a gente fica muito preso nos nossos problemas, nos nossos pensamentos, e nos esquecemos que à volta de nós tem outras pessoas tantos que estão com o mesmo processo que a gente estão com sofrimentos até piores. E quando a gente começa a ajudar o outro, a ajudar o próximo, a gente vai fazendo rodar o amor e a caridade. E assim, tanto aquela pessoa que muitas vezes, e a gente sabe que nesse período de pandemia, algumas pessoas estão passando até dificuldade, não tendo nada o que comer, que a gente às vezes até vê a reportagem abre e não tem nada, mas quanto amigos, corações dadivosos estão montando caravanas, estão saindo, estão levando, estão indo em busca desses irmãos. Deus não abandona ninguém. Todos nós somos filhos de Deus. E a gente tem que ter certeza dessa paternidade, que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós teremos sempre no amparo dele, hoje e sempre, com a graça de Deus. Não é não, queridos amigos, queridos irmãos? É verdade, é isso mesmo, né? Luiz, eu vou aproveitar que você falou aí sobre a sintonia, a questão de estar acostumado a ouvir. Realmente, né, Luiz? Tem mais de 20 anos que a gente faz essa brincadeira. E aí é interessante, porque tem uma coisa que eu já queria falar. A gente faz meditação, essas visualizações e, enfim, cada uma melhor do que a outra a gente ouve, né? Me colocando agora como ouvinte. Mas tem uma coisa que quase todo mundo pode fazer, que é gravar a sua própria visualização. E aí é bom também, porque fica do seu jeito lá, com a sua vibração, com a sua voz, né? E aí a gente pode fazer um pouquinho de cada coisa. A gente escuta lá, a Jeane também tem umas vibrações. Eu gosto muito da voz da Jeane, né? Também. A Jeane começa a falar e eu já estou lá também. Um cordeirinho, vou lá seguindo. Ela manda eu ir, eu vou. A confiança, é uma confiança que a gente tem nas pessoas, porque sabe, já está sabendo que aquilo é o bem, né? E quando a gente faz essas visualizações também, que é muito também intuído, orientado pela espiritualidade, a voz da gente não é nossa, né, não, Jane? É verdade. Eu, às vezes, quando eu gosto de gravar também meditações para eu ouvir, né? E, às vezes, quando eu me escuto, eu sinto que não é a minha voz. Então, era isso. Eu já estou para falar isso há um tempão. Cada um pode gravar a sua também, né? Aproveita Verdade. tem a própria energia. É isso. Soninha, só eu lembrei uma coisa rapidinho, da época nossa lá no GERP, né, o nosso querido saudoso Palmiro, né, ele conduzindo a meditação. Né, era raro o Palmiro fazer meditação, mas fazia, né? Aí eu me lembro, cara, eu ainda estava no princípio lá, aí o Palmiro foi conduzindo a meditação, ele falou assim, e agora todos vamos atravessar a porta. Aí eu pensei assim, eu não vou não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí ele falou assim, eu disse todos atravessar a porta. Veja como a pessoa está sendo conduzida, né? A pessoa faz, né? E a espiritualidade chega junto para auxiliar nesse processo. Exatamente, é isso aí. Somos de Deus, né? E aí foi ótimo, adorei o programa também, aprendi muito. E aí agora a gente fica refletindo durante a semana para se encontrar sábado que vem aqui no mesmo horário, 9 horas, todos juntos, numa nova reflexão. E que o amor nos una e a luz nos proteja. Até sábado, pessoal. Até sábado. Curta, compartilhe.